Salve, salve nação! O Flamengo acaba de oficializar uma proposta de 30 milhões de euros no papel pro Caio Jorge. Seguindo o Rodrigo Matos aqui. Cara, é muita grana. Agora tá oficializado. Agora realmente a gente vai ver se vai rolar ou se não vai, né? Bom, vamos ver como que tá aqui essas informações. Vamos lá, A vamos lá. proposta foi feita hoje de manhã, formalizada em papel, né? Um documento Flamengo oficial. É a primeira vez que o Flamengo oficializa um documento de proposta pelo Caio Jorge. As duas propostas anteriores tinham sido feitas em conversas do BAP, presidente do Flamengo, com o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro. E dessa vez formalizou a proposta de 30 milhões de euros, que é 188 milhões de reais aí na conversão. A diferença anterior é porque a anterior era em torno de 24, a última tinha sido 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, né, que o Flamengo avalia ali em torno de 8 milhões de euros, mas agora é uma proposta toda em dinheiro, e aí o clube está esperando uma resposta, tem um entendimento de que, da parte do Caio Jorge, que tem uma... Isso é a versão do Flamengo, né? Assim, a versão do Flamengo é que o Caio Jorge demonstrou vontade e interesse de jogar no Flamengo. Então, por isso o clube está insistindo. E eu acho que essa questão da formalização da proposta traz um novo elemento. A gente vai lembrar que o Cruzeiro recusou, disse que deu como encerradas as negociações na terça-feira e tinha recusado as duas propostas anteriores, né? Mas eu acho que a formalização coloca ali, inclusive, uma questão, talvez, para o Cruzeiro, de que pode rechaçar, me parece até que vamos esperar para ver, mas diante das recusas anteriores é possível que reachasse de novo. Mas talvez ele tenha que ter uma conversa com o próprio jogador, que já teve alguma sinalização de salário possível se houvesse um acerto de proposta pelo Flamengo, né? Então é isso. Tá formalizada essa proposta aí, a gente trouxe hoje mais cedo. E vamos esperar para ver o que o Cruzeiro vai dizer, porque agora vai ter ali uma troca de documentos, digamos assim, pelo menos para dizer, olha, não estamos aceitando, alguma coisa assim, ou estamos aceitando. Esperar para ver qual é a resposta do Cruzeiro. Rodrigo, dá para a gente entender o que faz o Flamengo acreditar ou ter um tom de otimismo para conseguir essa contratação? Porque Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, já disse que só por 50 milhões de euros, né, que é um valor para lá de elevado. O que faz o Flamengo acreditar que ainda pode conseguir essa negociação depois que ela já tinha sido encerrada, mas ainda assim fazer uma nova oferta? Eu acho que tem uma coisa que eu vou dar de informação. Da parte do clube, tem um entendimento do Flamengo que tem o interesse do Caio Jorge jogar no Flamengo. Esse é o entendimento do Flamengo, então isso conta dentro de uma operação, não é decisivo, né? É importante, mas não é decisivo, né? O Cruzeiro pode dizer não, ele está com o Caio Jorge sob contrato. E aí eu, contando uma análise, o que o Flamengo perde exatamente em fazer uma nova proposta? Ele coloca uma pressão no Cruzeiro, que aí o Cruzeiro fala assim, não aceita. E aí o Cruzeiro vai ter que conversar com o Caio Jorge. Alguém assim, já tem um salário lá posto. Do outro lado, e o Cruzeiro recusa, em geral, nesses cenários, vai ter que ter alguma espécie de conversa com o próprio jogador e, eventualmente, se acertar alguma espécie de aumento com ele, né? Então, fazer uma nova proposta, se é um dinheiro que está disponível, é o jogador que o Flamengo quer, o estilo que ele quer, né? E a gente pode até falar um pouco disso, que foram falados em outros nomes, mas o Flamengo quer um jogador com mobilidade. Não é que quer qualquer centroavante. Bom, ele quer um centroavante com mobilidade, que tenha pressão de marcação e que tenha ataque à profundidade, como falam os modernos, né? Ou seja, chegar ali a linha defensiva adversária, conseguir atacar bem esse espaço, né? É uma característica totalmente oposta à do Pedro. Justamente porque tem o Pedro com uma característica ou quer ter outro diferente. Então, às vezes se falou muito em centroavantes que às vezes são de área, não é o perfil que o Flamengo está buscando. Ele não está buscando simplesmente um cara para revezar com o Pedro, ele quer um cara E o Caio Jorge tem essa característica. Pois é um jogador que está muito valorizado, obviamente, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Do último Campeonato Brasileiro, então, um cara que vem se destacando bastante. Mas vale esse investimento, toda essa briga toda, Danilo? Assim, eu sou da tese que se o clube pode pagar, se o clube tem orçamento para isso, tem que avaliar e falar, não, eu posso pôr até 30, 40, enfim.
pode arcar com isso, ainda mais o Flamengo, que a gente sabe que tem toda aquela questão, receita recorrente, 2 bilhões e tudo mais, então é algo que o Flamengo pode arcar. Agora, é sempre um risco. A gente vai ver agora, o Samuel Lino foi contratado por 31 milhões, né, somando tudo lá, e não deu certo, não estourou até agora. Mas o Flamengo pode pagar, o Palmeiras contratou o Vitor Roque por 25, demorou para o Vitor Roque virar. A questão é, tem dinheiro para pagar? Tem. Eu acho, assim, qualquer outra situação o Cruzeiro já tinha aceitado as propostas que o Flamengo fez. Mas a gente vive uma situação muito peculiar, que é ter um dono que não está nem aí para fazer dinheiro com o clube. Mas, para mim, eu já falei isso até terça com o Rodrigo no All News, a maior loucura entre o que o Flamengo está disposto a pagar ou o que o Cruzeiro está negando, para mim, é mais louco o Cruzeiro negar do que o Flamengo oferecer. Os dois marcando território. Nação, o que você acha disso aí, cara? Acha que vale a pena esse investimento? Eu tenho minha dúvida, porque é muito dinheiro, cara. Pô, 200 milhões. Ali, né? É uma disputa de poder também, né? De um posicionamento, Sim, mostrando força. A gente até falava isso essa semana também, né, PVC, do Cruzeiro, falando, olha, eu sou protagonista também, eu quero brigar de frente com você, não é só o Palmeiras que está nessa briga aí com o Flamengo, não. Eu me coloco nesse lugar também. E por isso manter o Caio Jorge é importante. Você acha que o Cruzeiro pode balançar, tendo ali, ó, proposta na mesa, um dinheirão na mão, ou Pedrinho BH vai manter essa postura? Eu conversei com o Pedrinho 3 vezes nos últimos 15 dias. Nas 3 vezes ele falou 50. E não é 50 eu vendo, é 50 analisa. 50 eu converso? Não, 50 analisa, porque assim... Porque tem uma... Outro dia o Celso Zelt falou na ESPN isso, e é pura verdade, né? Tem uma história marcante da história do futebol brasileiro e do Flamengo, que é a venda do Zizinho pro Bangu. O presidente do Flamengo se chamava Dario Melo Pinto e o presidente do Bangu era o Guilherme da Silveira. E os dois estariam supostamente num café, conversando, ou numa cerveja. E o Dario Melo Pinto disse, não tem preço. O Guilherme da Silveira virou para ele e falou, qualquer jogador tem preço, qual é o preço do Zizinho? Aí o Dario Melo Pinto disse, é tanto, vai ser eu pago. Pum, e o Zizinho foi pro Bangu. Saiu do Flamengo e foi pro Bangu. Imagina a loucura e nos anos 40 ele saiu do Flamengo e ir pro Bangu. Claro que não é. Isso é história do futebol brasileiro. Tá um pouco no folclore, um pouco na história, mas se conta a história dessa maneira. O que o Pedro Lourenço está dizendo é que ele não quer vender porque ele quer ser o rival do Flamengo desse ano. Então, assim, a gente se desacostumou um pouco com as negociações no mercado brasileiro, de clube brasileiro para clube brasileiro, mesmo com o Palmeiras comprando o Marlon Freitas. Mesmo que você volte lá, em 89, Bebeto saiu do Flamengo para ir para o Vasco, numa circunstância particular, porque era final de contrato, tinha cláusula de rescisão que o Vasco pagou, Edmundo saindo do Vasco para o Palmeiras, Edmundo saindo do Palmeiras para o Flamengo, mas a gente se desacostumou um pouco com isso. Então, por causa desse desacostumado, eu faço uma hipérbole. Se em 1976, Internacional campeão brasileiro, o Grêmio chegasse com 50 milhões de euros e dissesse para o Internacional, 50 milhões de euros, me vende o Falcão, o Inter vendia? Para o Grêmio, não. Sim. Para o Grêmio, não. Isso é óbvio e vai ser assim? Tem que ser assim? Não tem que ser assim. O Cruzeiro pode mudar de ideia. O Pedro Lourenço me falou 3 vezes nos últimos 15 dias que ele não vende por menos de 50 milhões de euros. Isso, então, é matemático, não vai vender por menos de 50? Ele pode mudar de ideia agora, tomando um gole d'água. Mudei de ideia, vendo. Caio Jorge pode bater na porta e falar, Pode acontecer 1 milhão de coisas. Mas a lógica do Pedro Lourenço não é eu sou louco e não vendo porque eu sou louco. Não é isso. O que o Cruzeiro está dizendo é o rival do Flamengo neste ano não vai ser o Palmeiras, sou eu. E se eu vou ser o rival do Flamengo, eu não posso vender o Caio Jorge para o meu rival. O desejo do jogador não é determinante, mas sempre tem um peso, né? Agora tem que saber qual o tamanho desse desejo. Não, acho que dificilmente Caio Jorge forçaria uma saída, né? Mas ele pode querer jogar. E aí, Musset? Assim, a torcida do Cruzeiro tá enchendo o saco na internet, mano, por causa disso aí, enchendo o saco. Nunca tô citando pra temporada começar e o Flamengo dar uma sacolada neles. Porra. O peso do desejo do jogador e o peso do desejo do Cruzeiro de se colocar como protagonista, como é que fica essa história? Ô Lu, eu acho que o desejo do jogador
é mais forte do que o desejo do Cruzeiro nessa situação. Jura? Porque uma coisa é o Caio Jorge ter ficado balançado. Outra é o Caio Jorge falar, eu quero ir para o Flamengo. Se chegou ou se chegar nesse ponto, eu acho que muda todos os rumos da negociação, porque o Pedro quer se afirmar, mas para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com qualquer outro clube, ele precisa ter o Caio Jorge querendo. E o Caio Jorge, eu não quero aqui falar de passado, mas o Caio Jorge teve essa mesma situação no Santos. Quando ele não renova o contrato, chegam Juventus e Milan, o Santos não queria liberar e o Caio Jorge pede para não treinar, para não ser relacionado, força uma situação. Os empresários do Caio Jorge também são empresários muito fortes no mercado. Então o Santos analisa, pô, o Caio Jorge não quer mais jogar aqui, ele não vai me ajudar, deixa eu fazer um dinheiro vendendo para a Juventus. Não sei se chegou ou se vai chegar nessa situação, mas a força do Pedro Lourenço de recusar, eu acho que é inferior ao Caio Jorge dizer para o Cruzeiro que não quer mais jogar. Eu acho que isso mudaria os rumos da negociação. Inclusive, Ó, eu dei uma olhada na notícia aqui no Twitter, eu vi que foi recusada de novo essa proposta aí, porém os empresários do Caio Jorge estão indo para Minas para entender mais a situação aí, pá. Será que ele vai forçar a barra ali para ele sair do Flamengo? Não sei, mas foi recusada, aí os empresários estão indo para lá para desenrolar essa situação da proposta do Flamengo. já temos uma atualização e uma resposta, hein? Aqui que está no All Sport agora, matéria assinada por Guilherme Xavier e Valentim Furlan. O Cruzeiro recusou a terceira proposta Acabei de falar, mano. do Flamengo pelo Caio Jorge. Tá aí, É a ó. lógica que eu estou dizendo. O Pedro Lourenço está dizendo, eu conversei com ele 3 vezes, repito. Ele diz 50 milhões de euros, não é vendo. A gente senta para conversar. Ele não disse isso com todas as letras. Assim como a bendita da história, da frase, que tem uma central do abafa incrível, que assim, quando ele disse... O Pedro Lourenço não falou de sacanagem nenhuma. Ele falou assim, ele falou ou não falou? Eu não ouvi a frase da boca dele, mas eu não ouvi o desmentido dele quando eu perguntei se ele tinha falado. A história do se eu vender meus gado. Não ouvi o desmentido. Então eu não vou desmentir, não tô valorizando a história, mas eu não vou desmentir uma história que quando eu perguntei não teve desmentido. Como é que eu vou desmentir uma história que eu perguntei para o dono da frase e ele não desmentiu? Então não é esse o ponto. Também não vou valorizar a história. Ele quis dizer num tom jocoso, de brincadeira. Ele não quer vender. Vai vender? É a segunda pergunta. A primeira resposta é, ele não quer vender. Vai vender? A gente vai ver até o final do processo. A matéria diz ainda aqui que o clube mantém, né, não arredou o pé pela essa pedida de 50 milhões de euros, que o jogador gostaria que o Cruzeiro pelo menos ouvisse a proposta, porque considera a proposta do Flamengo sedutora, considera que jogar no Flamengo seria algo sedutor. E aí o staff do jogador trabalhou para que o Cruzeiro pelo menos, ouve, né, esteja um pouco aberto. Mas, claro, ressaltando aqui que o Caio Jorge tem muito carinho pelo Cruzeiro. Então, ficar ou sair seriam consideradas vitórias para o Caio Jorge, é o que está na matéria. E mostra, né, a valorização dele. Estão me disputando nesse patamar, é porque eu estou bem na fita, né? Então, acho que o Caio Jorge sai muito bem dessa história toda. Rodrigo, vou me despedir de você só para finalizar. Você acha que o Flamengo vai seguir insistindo ou será que agora não? Agora já deu, né? Vou ter que olhar para outros alvos aí diante disso. Não sei, Luiz. O que eu sei em relação a essa busca de centroavante é que, como que o Flamengo quer um jogador de características muito específicas, que foram essas que eu falei, ele não vai contratar qualquer um, mesmo que seja um bom jogador que esteja aí no mercado. Você falou, por exemplo, do Marcos Leonardo, o que eu ouvi é que não se encaixa nesse perfil. Então, se não tiver esse jogador com essas características dentro do preço que o clube pode pagar e dentro do patamar que seja, enfim, que um jogador que entregue, vai deixar para contratar na próxima janela de eventualmente, tem um entendimento lá que não tem desespero para contratar essa posição de centroavante. A de goleiro, por exemplo, que precisa de um para revezar do Rossi, é até considerada mais urgente. Então, vamos ver. Assim, agora você vê que essa versão que está sendo dada pelos colegas aí corrobora o que o Flamengo estava falando, de que a versão do Flamengo de que havia pelo menos o interesse do jogador de que a negociação acontecesse, né? Se ele queria que o Cruzeiro pelo menos ouvisse, né? Então, se essa informação do staff dele,
parece que está confirmando o que é a versão do Flamengo, de que tinha pelo menos o interesse do jogador de que isso acontecesse. Isso. As informações, né, vão ao encontro uma da outra, uma corrobora a outra. Rodrigo, obrigada, viu? Nação, isso daí. Assim, cara, o Caio Jorge, se ele quiser subir alguns degraus na carreira dele, ele tem que vir pro Flamengo, cara, porque não dá pra comparar o Flamengo com o Cruzeiro, entendeu? O Cruzeiro até, sei lá, 2 anos atrás, passou 4 anos na Série B, pô, um desastre total. Então, se eu sou o Caio Jorge, eu iria forçar pra vir pro Flamengo, simplesmente. Porque ele no Flamengo, pô, ele vai ter uma torcida gigante que vai idolatrar ele, pode virar ídolo, e as chances são muito altas de virar ídolo do maior clube do país. Vai ficar muito mais perto da seleção, porque o que ele fizer no Flamengo, o piso vai ser muito maior do que ele faz no Cruzeiro. O Cruzeirense, se estiver vendo esse vídeo aqui, pode ficar bolado, eu tô nem aí, cara. Porque essa é a verdade, o Flamengo tá em outro nível em comparação com o Cruzeiro, cara. Por mais que esse carinha aí, ou esse Pedrinho, tenha dinheiro, pô, isso daí não vai comprar o peso da camisa, o histórico e tudo mais. Apesar que o Cruzeiro é grandinho, né? Mas enfim, se o Caio Jorge quiser dar um passo maior na carreira, ele tem que vir pro Flamengo, cara, ele tem que forçar. E essa insistência do Flamengo nele, cara, eu entendo. Porque assim, hoje o Flamengo tem metodologia, então só vai contratar jogador que encaixe no sistema do jogo do Felipe Luiz. Então eu espero que essa negociação dando certo, eu espero que dê muito certo pro sistema do Flamengo e traga resultado, né? Porque eu hoje, eu falo com convicção, eu confio no Felipe Luiz. Ali durante a temporada ali, a gente ficou meio em dúvida da capacidade dele, né? Porque tinha mais teimosia e tudo mais. Porém, durante a temporada inteira ali, até a finalização contra o jogo contra o PSG, a gente viu, acho que não o auge do Felipe Luiz, mas a gente viu um pouco do que ele pode entregar, do que ele pode evoluir com a gente nessa temporada de 2026. Então, cara, imagina ali, Caio Jorge ali, podendo jogar junto com o Pedro no ataque. Cara, vai ser algo bonito de se ver. Mas daquilo, se o Caio Jorge não der certo, tranquilo. O Flamengo tem bala na agulha, pode buscar outro jogador ali no meio da temporada. E pra finalizar, eu vi notícia também que o Flamengo ofereceu um pré-contrato pro goleiro do Gil Vicente lá. Ele vai analisar pra ver se aceita ou não e tudo mais. É outra extrema necessidade ao goleiro, né? Porque o Rossi não tem reserva. E o Rossi a gente sabe que não é 100% confiável, sempre dá uns mole ali e tudo mais. Mas enfim, nação, é isso aí. Se inscreve no canal pra não perder nada. Todo dia notícia aí pra gente. React. E é isso. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.